Olá a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o simpático convite que me foi endereçado pela Comissão Organizadora do curso Profissões Jurídicas e Revolução Digital, Governança e Regulação da Tecnologia, na pessoa do Dr. João Basílio, para participar nesta terceira edição, iniciativa do Conselho Regional de Lisboa. Alinhado com este grande tema, a minha intervenção prende-se com uma breve abordagem ao regime jurídico da segurança de ciberespaço, em concreto, uma análise ao Decreto-Lei 65/2021, de 30 de julho. Nesta sequência, iremos fazer uma breve abordagem destes pontos, desde o objetivo deste decreto-lei ao seu regime contraordenacional, passando pelo âmbito de aplicação, bem como perceber a que entidades se aplica este regime e que obrigações estão previstas. Através da Lei nº 46/2018, de 13 de agosto, que aprovou o regime jurídico da segurança de ciberespaço, foi transposta para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva da União Europeia 2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 2016, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e dos sistemas de informação em toda a União. A referida Lei 46/2018 remete para a legislação complementar a definição, por um lado, dos requisitos de segurança das redes e sistemas de informação e, por outro, das regras para a notificação de incidentes que devem ser cumpridas pela administração pública, operadores de serviços essenciais, operadores de infraestruturas críticas e prestadores de serviços digitais. Assim, o presente decreto-lei procede à regulamentação destes aspectos, como veremos. No que diz respeito ao âmbito de aplicação deste Decreto-Lei de 2021, cumpre esclarecer quais são as entidades que estão abrangidas pelo mesmo. A verdade é que este Decreto-Lei aplica-se às entidades de administração pública, operadores de infraestruturas críticas, operadores de serviços essenciais e prestadores de serviços digitais, de acordo com o número 1 do respectivo artigo 2º. Nesta sequência, entende-se como administração pública o Estado, as regiões autónomas, as autarquias locais, as entidades administrativas independentes, os institutos públicos, as empresas públicas e as associações públicas. Por outro lado, operadores de infraestruturas críticas são entidades públicas ou privadas que operam uma infraestrutura crítica, enquanto componente, sistema ou parte deste, situada em território nacional, que é essencial para a manutenção de funções vitais para a sociedade, a saúde, a segurança e o bem-estar económico ou social, e cuja perturbação ou destruição teria um impacto significativo, dada a impossibilidade de continuar a assegurar estas funções. Os operadores de serviços essenciais, por seu turno, dizem respeito a uma entidade pública ou privada que presta um serviço essencial no âmbito dos seguintes setores: energia, que tem como subsetores eletricidade, petróleo e gás; transportes, nomeadamente o aéreo, ferroviário, marítimo e por vias navegáveis interiores, bem como o transporte rodoviário; ainda o setor bancário, infraestruturas de mercado financeiro e saúde, instalações de prestação de cuidados de saúde; fornecimento e distribuição de água potável e, por último, infraestruturas digitais. Os prestadores de serviços digitais entendem-se como sendo uma pessoa coletiva que presta um serviço digital, a saber, serviço de mercado em linha, serviço de motor de pesquisa em linha ou serviço de computação em nuvem. O Decreto-Lei 65/2021, de 30 de julho, prevê obrigações de aplicação de requisitos de segurança e de notificação de incidentes para todas as entidades no seu âmbito de aplicação, com exceção dos prestadores de serviços digitais, aos quais, em matéria de requisitos de segurança e de limites para a notificação dos incidentes, se aplica o Regulamento de Execução da União Europeia 2018/151 da Comissão, de 30 de janeiro de 2018. Aplicam-se às referidas entidades as obrigações de designar e comunicar ao CNCS o respectivo ponto de contacto permanente, com a função de assegurar os fluxos de informação de nível operacional e técnico com o CNCS. Deve ser assegurada a função de ponto de contacto permanente com uma disponibilidade contínua de 24 horas por dia e de 7 dias por semana e garantida a existência de meios de contacto principais e alternativos para a comunicação com o CNCS. Deve também ser designado e indicado ao CNCS um responsável de segurança para garantir as medidas adotadas em matéria de requisitos de segurança e de notificação de incidentes. As entidades devem também elaborar e manter atualizado um plano de segurança, devidamente documentado e assinado pelo responsável de segurança, que contenha a política de segurança, a descrição de todas as medidas adotadas em matéria de requisitos de segurança e de notificação de incidentes, e ainda a identificação do responsável de segurança e do ponto de contacto permanente.
As entidades devem ainda elaborar um relatório anual que deverá conter uma descrição sumária das principais atividades desenvolvidas em matéria de segurança das redes e dos serviços de informação, estatística trimestral de todos os incidentes com indicação do número e do tipo dos incidentes, análise agregada dos incidentes de segurança com impacto relevante ou substancial, recomendações de atividades, de medidas ou de práticas que promovam a melhoria da segurança das redes e dos sistemas de informação, problemas identificados e medidas implementadas na sequência dos incidentes e qualquer outra informação relevante. As entidades devem cumprir as medidas técnicas e organizativas para gerir os riscos que se colocam à segurança das redes e dos sistemas de informação que utilizam, devendo, para o efeito, realizar uma análise dos riscos em relação a todos os ativos que garantam a continuidade do funcionamento das redes e dos sistemas de informação que utilizam. No caso, os operadores de serviços essenciais, também em relação aos ativos que garantam a prestação de serviços essenciais. Deve abranger para cada ativo a identificação de ameaças, sejam elas internas, externas, intencionais e não intencionais, bem como a caracterização do seu impacto e da probabilidade de ocorrência. Necessita ainda ter em conta todos os fatores elencados no artigo 10º, número 4 deste decreto-lei, dos quais se destacam o histórico de situações extraordinárias e incidentes ocorridos, o número de utilizadores afetados e a sua duração, e atender à avaliação integrada dos riscos para a segurança das redes e dos sistemas de informação a nível nacional, europeu e internacional, publicada anualmente ou notificada às entidades pelo CNCS. Este tipo de análise deve ser realizada periodicamente. Por um lado, quando se trata de uma análise de riscos de âmbito global, esta deverá ser realizada pelo menos uma vez por ano ou no caso de notificação por parte do CNCS de um risco, de uma ameaça ou de uma vulnerabilidade emergentes que impliquem uma elevada probabilidade de ocorrência de um incidente com impacto relevante dentro do prazo fixado pelo CNCS. Quando se trata de uma análise de riscos no âmbito parcial, esta deverá ocorrer durante o planeamento e preparação de introdução de uma alteração ou ativo ou ativos em relação a esse ativo ou ativos envolvidos. Após a ocorrência de um incidente com impacto relevante ou outra situação extraordinária em relação aos ativos afetados, ou ainda após a notificação por parte do CNCS de um risco, de uma ameaça ou de vulnerabilidades emergentes que impliquem uma elevada probabilidade da ocorrência de um incidente com impacto relevante dentro do prazo também fixado pelo CNCS. As entidades às quais se aplicam o presente decreto-lei em discussão notificam o CNCS da ocorrência de incidentes com impacto relevante ou substancial. A fim de determinar a importância de um impacto de um incidente, devem ser tidos em consideração o número de utilizadores afetados, a duração do incidente e a sua distribuição geográfica, em consonância com o preconizado na Diretiva NIS. Por cada incidente que deva ser objeto de notificação, as entidades devem submeter ao CNCS uma notificação inicial, que deve ser enviada logo que a entidade possa concluir que existe ou possa vir a existir impacto relevante ou substancial, e até 2 horas após essa verificação. Uma notificação de fim de impacto relevante ou substancial, que deve ser submetida ao CNCS logo que possível, dentro do prazo máximo de 2 horas após a perda de impacto relevante ou substancial. E ainda uma notificação final, que deve ser enviada no prazo de 30 dias úteis a contar do momento em que o incidente se deixou de verificar. O incumprimento desta obrigação de notificar o CNCS constitui contraordenação grave, como veremos mais à frente. Tendo presente que o ciberespaço é uma realidade dinâmica e fluida em permanente mutação, colocando desafios de alcance transnacional e que atravessa vários setores de atividade, o presente decreto-lei reconhece a necessidade de articular as disposições legais aqui consagradas com a aplicação de normativos complementares setoriais. Para o efeito, o Centro Nacional de Cibersegurança, enquanto Autoridade Nacional da Cibersegurança, nos casos em que se considere necessário e em articulação com as entidades reguladoras e de supervisão, procede a uma avaliação de equivalência, conferindo assim segurança jurídica aos requisitos constantes da legislação setorial que sejam considerados equivalentes aos consagrados no presente decreto-lei. O CNCS é a Autoridade Nacional de Certificação da Cibersegurança, gozando para este efeito de independência técnica. Esta autoridade pode, para além das respectivas atribuições no âmbito dos esquemas europeus de certificação de cibersegurança, desenvolver e implementar esquemas específicos de certificação da cibersegurança relativo a produtos, serviços
e processos de tecnologia de informação e comunicação que não sejam abrangidos por um esquema europeu, sempre que a especificidade do objeto da certificação o justifique. A Autoridade Nacional de Certificação da Cibersegurança executa ainda competências no âmbito dos esquemas europeus de certificação da cibersegurança, nomeadamente da supervisão e de certificação. O quadro de controle nacional previsto no Decreto-Lei 65/2021, que estamos aqui a analisar, dividiu este regime jurídico essencialmente entre infrações graves e muito graves, sendo que as muito graves serão naturalmente o incumprimento de medidas técnicas e organizativas adequadas para gerir os riscos e o incumprimento de eventuais instruções dadas pelo CNCS. Por outro lado, as infrações graves serão relativas ao incumprimento da notificação dos incidentes naqueles que têm um impacto relevante na segurança das redes e dos sistemas de informação e o incumprimento, normalmente, da obrigação de notificar os centros de exercício de atividade do setor das infraestruturas digitais e dos prestadores de serviços digitais. No que diz respeito às infrações muito graves, trago-vos aquilo que são as penalizações para as pessoas coletivas e estamos a falar entre os 10 mil e os 50 mil euros e as infrações graves até os 9 mil euros. A negligência, tal como está prevista no regime controle nacional, também é punível, sendo naturalmente que os limites mínimos e máximos das coimas são reduzidos para metade. Posto isto, dou terminada a perspectiva prática atribuída a este tema, nos pontos que consideramos de maior relevância, agradecendo desde já a vossa atenção.